Olá novamente, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que hoje, meus irmãos, possamos aprender um pouco mais, abrir mais um pouco o nosso coração para Deus, para os ensinamentos de Jesus e podermos direcionar melhor os nossos esforços, o nosso pensamento, vigiar sempre as nossas emoções e não permitir que o maligno plante sementes más em nossos corações. Então vamos ao nosso estudo de hoje e que Deus esteja convosco. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago na Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou, dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são como as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos
e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí, os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi um inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 30. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que é que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que vocês são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria
e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. E então os discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então, agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículos 21 ao 33. São lições maravilhosas as palavras de Jesus. A generosidade dele em trazer todas as instruções de vida que nós precisamos, que vem do Pai, é uma coisa assim muito tocante, é emocionante a gente ouvir, a gente ver, se sentir naquele lugar, ouvindo Jesus falando conosco. Ele fala claramente, tanto que toca a gente por dentro. Ele veio para nos mostrar que muitos de nós ainda estamos cegos, ainda estamos surdos e não queremos entender o nosso sentido de vida aqui na Terra. Nós todos estamos aqui e temos vários tipos de aflições, de sofrimentos, mas muitos têm. Nós todos temos um grande vazio dentro do coração, mas esse vazio desaparece quando aceitamos a Jesus, quando aceitamos a Deus. Esse vazio consome muitas pessoas. Quando se diz que Jesus é a causa de não sermos consumidos, é exatamente isso, que Ele nos preenche, Ele nos completa e nós nos orientamos a partir daquilo que Ele nos ensinou. Então, meus irmãos, vamos ouvir as palavras de Jesus. Ele está falando claramente e Ele ainda nos adverte aqui: cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento dos fariseus. O que é o fermento, senão um ingrediente pequeno para fazer o pão? Mas ele, mesmo sendo pequeno, ele faz com que aquela massa cresça. A massa somos nós, o povo, entendeu? E quando entra uma dúvida, entra uma circunstância que o maligno coloca na mente da gente, se a gente não tomar cuidado com esse tipo de fermento, com esse tipo de dúvida, ela cresce e nos derrota. É isso tudo que o mal quer fazer. Nós temos que nos ligar, orar, vigiar, prestar atenção, porque o mal está presente querendo sempre nos derrotar. Ele não quer que nós consigamos entender que Jesus e o Pai são um.
É Deus que fala conosco quando Jesus está falando. Ele veio para nós e veio trazer a boa nova, que nós temos uma missão de vida, que é a nossa vida verdadeira, que é a vida com Jesus na eternidade. E isso, quanto mais cedo a gente entender, menos a gente vai sofrer, porque da carne a gente não leva nada, dessa terra a gente não leva nada. A única coisa que nós levamos é o nosso sentimento, o nosso aprendizado, o amor, a amizade, tudo aquilo de bom que alguém pode falar de nós quando depois que a gente fecha os olhos e se despede do mundo material. É isso que eu acho que é a grande mensagem do Senhor. A nossa vida verdadeira não é aqui. Vamos desapegar. E outra coisa, Ele sempre está nos dizendo, quando os discípulos têm dúvida, têm medo de não ter o que comer, Ele já vem dizendo: vem cá, vocês esqueceram? E o que eu fiz com os pães e peixes? Quanto sobrou? Só tinham 5 pães e 2 peixes. Quanto sobrou nos cestos? Aí eles falam que foram 12 cestos. E depois ele fez uma outra multiplicação fora lá da área dele de Belém. E ele estava pregando também para outros povos que não eram judeus. E lá ele também fez multiplicação de peixes, de pães, que foi servido para 5.000 pessoas. Aí ele pergunta: e quantos cestos sobraram? Aí o pessoal diz: não, sobraram 7. E isso ainda tem simbolismo por trás disso, das palavras de Jesus, porque ele pergunta: e vocês não entenderam? Os 12 cestos da primeira multiplicação que sobrou eram as tribos de Judá. E o 7 é um número que aparece sempre na Bíblia. Ele é o símbolo da perfeição. Então, até nesses pequenos resultados, há uma grande mensagem, que é a mensagem de Deus. A mensagem da perfeição da vida que nós estamos vivendo não é à toa. Nada aqui é à toa. Tudo vem para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir, para nos fazer pensar. Então, vamos abrir os ouvidos para ouvir e abrir os olhos para ver e entender a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, foi isso que eu entendi, estou passando para vocês, mas eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento, até mais do que eu consegui aqui lembrar e passar para vocês daquilo que a gente leu. Então, peço a Deus que oriente e proteja vocês, e vamos a fazer agora a nossa oração, que é aquele elo de ligação que estreita a nossa distância entre o Pai e ao nosso Espírito, que Ele pode nos ajudar, que Ele pode interceder por nós. Então vamos orar para que o Pai esteja mais próximo de nós. Glórias ao Senhor, meu Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, limpando toda a aflição de nossos pensamentos, quebrando a casca das dúvidas e clareando as sombras sobre a nossa visão, permitindo ao nosso peito respirar um ar limpo e sem pressão, e nos enchendo de esperanças, de fé e de alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, para buscar forças e significado para cada luta que já tivemos e para as que ainda não iniciamos, mas que com o Teu amor e auxílio nós iremos vencer. Pois que os problemas são algo passageiro, mas a Tua providência nos serve eternamente. Eu desejo que possamos, meu Pai, semear uma boa semente
espalhando a tua luz, que recebemos a qualquer um que deseje também te conhecer e crescer. Eu desejo conseguir mostrar ao meu próximo como tu agiste em minha vida e como a luz que vem de ti pode nos fazer somente o bem e a todos os nossos problemas ajudar a resolver. Pois que a nossa mente é o solo fértil de quem o Senhor Jesus falou e que precisamos semear somente o trigo para que o joio não tenha chance de crescer. E mesmo que o inimigo nos apronte semeando o mal em nossas distrações, que os teus anjos de luz possam juntar os feixes do joio e na chama ardente fazê-los queimar e desaparecer. Pois que Jesus não esteve aqui perdendo tempo, veio sim separar o seu povo, para, no dia da sua volta, estarmos prontos para ir com ele ao teu reino, contigo ceiar e na nossa vida verdadeira receber a vida eterna e com Jesus para sempre poder viver. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa segunda-feira a todos. Que Jesus nos dê a mão, orientando e protegendo por toda a nossa estrada.